Oi, gente, eu sou o professor Zépica e hoje a gente vai falar um pouco sobre desenvolvimento sustentável. Essa aula está baseada aí no capítulo 21 do livro Administração da Produção, do professor Slack, tá? E também de alguns trechos aí, de alguns materiais desse capítulo aqui, desse livro aqui do professor Reinaldo Dias, Gestão Ambiental. Então vamos lá, gente. Qual é o nosso roteiro e o que a gente vai falar na aula de hoje? Vai falar um pouco sobre o contexto, como é que a gente chega nessa necessidade de um desenvolvimento sustentável, né? Falar do desenvolvimento sustentável propriamente dito, falar dos pilares do desenvolvimento sustentável e de que forma isso aí vai culminar em responsabilidade social corporativa. Depois a gente fala um pouquinho das dimensões da responsabilidade social corporativa e aí mostra, né, o Triple Bottom Line, esse modelinho criado para poder desenvolver essa responsabilidade nas organizações. E aí a gente fala um pouquinho das normas, né, das principais normas. Então, como contexto, sociedade das organizações, né? Então, retomando lá, em teoria estruturalista que a gente já viu, tem aí no canal, quem quiser procurar, teoria estruturalista da administração. O homem ele começa um momento dele de produção, produtivo, num formato muito voltado à natureza. Então ele vai lá, ele colhe, ele consome aquilo que ele colheu, ele usa aqueles animais ali que estão na sua disponíveis para consumo e depois que ele consome aquele espaço, ele vai e ele avança para outro espaço. E assim ele vai indo nessa fase nômade do homem voltar à natureza. Em algum momento, o homem percebe que, com o uso de algumas ferramentas, com o uso de alguns instrumentos, ele pode permanecer naquele lugar. Então, aquilo que ele consome da terra, ele pode plantar e pode nascer novamente. E aquele animal que ele está utilizando e consumindo, ele também pode criar aquele animal para poder consumir novamente. Então, ele para de ser nômade e ele entra na fase do trabalho. Ele entra na fase onde ele consegue consolidar o seu espaço, ficar naquele espaço. Com o trabalho evoluindo, o consumo evoluindo a partir desse trabalho, a gente chega na era do capital, onde o excedente desse trabalho vai virar aí capital, vai virar uma moeda de troca, né? E esse excedente vai virar então o capital das empresas, vai virar esse dinheiro que as empresas vão ter para poder fazer outras trocas, comprar outras coisas. Com essa fase do capital, a gente chega na fase das organizações, das grandes empresas consolidadas em diversos lugares, né? Da produção em massa, em larga escala, produção empurrada, e a gente chega nessa sociedade das organizações, onde a gente depende das organizações para poder consumir, a gente depende dessas empresas para poder consumir, mas nem sempre a gente tem aí uma produção limpa, uma produção sustentável, né? A gente tem uma produção às vezes meio predatória. Dito isso, quais são as consequências então dessa sociedade de organizações e desse modelo predatório aí de administração? Primeiro momento a gente tem um crescimento econômico, né? Porque as empresas, a sociedade das organizações consolida esse crescimento econômico. As empresas vão ter retorno financeiro, vão conseguir crescer, vão conseguir criar outras empresas, também outros salários, também outras pessoas vão ter acesso, né, a esse crescimento econômico. Porém, esse crescimento econômico ele vai vir com duas questões importantes na área da produção. O primeiro deles é a questão de contaminação industrial. Então, os resíduos que vão ser gerados a partir dessa produção, eles vão gerar contaminação, tanto no solo quanto no ar, né? Esses resíduos vão ser um problema, né? E poluição, enfim. E aí também nós teremos um uso insustentável dos recursos naturais. Então as empresas, se elas não tiverem cuidado de olhar uma produção num sentido mais limpo, elas vão olhar para esses recursos naturais como uma fonte inesgotável e não vão tomar o cuidado de trabalhar pela sua reposição. Dito isso, a gente chega então numa necessidade de começar a pensar o que a gente está fazendo com o planeta através desse sistema de produção, né? Então, a gente tem preocupações pontuais com o meio ambiente desde sempre. Mas é na década de 60, mais especificamente em 68, que a gente vai ter a estreia assim, disso no mapa mundial, com o Clube de Roma ali, onde os países, cientistas vão se organizar para pensar aí economia, política, natureza e questões sociais, né? Produção atrelada ao bem-estar social, a welfare state, né? Então a ONU vai fazer uma assembleia onde ela vai decidir fazer uma conferência mundial sobre o meio ambiente em 72. A Unesco vai criar um programa, vai ter a reunião da Unesco onde vai em 71 culminar na criação do programa Homem Biosfera. Isso vai ditando o ritmo de produções mais sustentáveis, de busca de produções mais sustentáveis.
Em 1972, então, a gente vai ter a Conferência da ONU, né, sobre o meio ambiente, onde vai estabelecer acordo mundial, cooperação científica para o uso de recursos no sentido sustentável, racional. Em 1973, a gente vai ter o relatório Brundtland, né, aqui está ela, né, onde esse relatório vai fazer uma agenda global para a mudança, então, o uso de recursos no sentido sustentável, né? E um ambiente de desenvolvimento sustentável. Então, agora o olhar não é apenas um olhar produtivo, e sim um olhar de produção sustentável. Em 92, a gente vai ter a Conferência ONU para o Ambiente de Desenvolvimento, que vai ser a ONU 92, aqui no Brasil, inclusive, onde a gente vai ter aí princípios de gestão sustentáveis escritos numa carta, né? Fica uma agenda de tomada de decisão. E essa agenda 21, né, da Eco 92 vai ficar aí como uma carta que vai ser desdobrada em ações na busca de ações. Todavia, quem vai ter uma proeminência maior aí nos anos 2000, nesse início de século, vão ser as ONGs, né? Então, ONGs, cooperativas também, né? A lógica aí do WWF, Greenpeace, então mobilizações alternativas suplementares aí às grandes empresas, nas grandes corporações. Isso tudo vai culminar então no nascimento ou no surgimento, na consolidação do conceito de desenvolvimento sustentável. Então, o conceito de desenvolvimento sustentável ele pode ser visto de duas formas, tá? A primeira delas, uma forma voltada aí à questão de crescimento econômico. Então, eu percebo o desenvolvimento sustentável para um crescimento econômico, através do manejo racional dos recursos naturais e a utilização de tecnologias mais eficientes e menos poluentes. Então eu faço esse desenvolvimento sustentável, mas eu faço isso focando na questão econômica, de usar menos, de produzir mais, né? Essa lógica aí é a lógica de compatibilizar o meio ambiente para o crescimento, mantendo as condições de exploração de dominações de algum do capital, mas ainda assim tomando um cuidado aí, né, de explorar isso com cautela, pensando na questão sustentável. Já existe um segundo conceito de desenvolvimento sustentável que vai ser visto como um projeto político para erradicar a pobreza, para melhorar a qualidade de vida, para satisfazer necessidades básicas do ser humano. Então é um conceito que coloca na base do conceito uma organização social produtiva, mas focada no bem-estar social, onde todos possam se beneficiar de um sistema produtivo que todos possam ser beneficiados, né? Ter uma qualidade de vida a partir daquilo que está se produzindo. Tá? Então esses dois conceitos, eles não vai haver uma consolidação, tá? Vão haver usos desses dois conceitos, dependendo de um autor vai querer trabalhar mais com um lado disso, outro vai trabalhar um pouco mais com um outro lado, um lado mais social. Então são conceitos que vão ficar em voga, vão ficar atuantes aí na literatura mundial. Dito isso, então, quais são os três pilares do desenvolvimento social? O primeiro deles, como a gente já comentou, consolidado na literatura, é o pilar de desenvolvimento econômico. Então, esse olhar voltado à rentabilidade, voltado ao retorno do investimento. Então, o capital privado ele vai ser investido, ele tem que ter um retorno a partir daquilo que ele foi investido. Um segundo pilar vai ser o pilar social, então buscando as melhores condições de vida, de trabalho para as pessoas, buscando diversidade cultural dentro das organizações, oportunidade para pessoas com deficiência, a busca de que as empresas participem de atividades socioculturais voltadas ao meio ambiente. E por fim a questão ambiental também consolidada, né? Buscando o que? A ecoeficiência dos processos produtivos. Então não apenas uma eficiência, mas uma ecoeficiência, uma eficiência focada na questão ecológica, na questão ambiental, buscando a produção mais limpa, buscando uma postura de responsabilidade social voltada ao meio ambiente, né? Entendendo que a empresa ela é participante daquilo que ela está consumindo e também daquilo que ela está deixando nesse ambiente, né? Então, buscando não contaminar esse ambiente, buscando participar de atividades relacionadas ao meio ambiente. Esses três pilares de desenvolvimento sustentáveis, eles vão ser pesquisados muito, tá? E como indicação assim de leitura complementar, eu deixo aí, tá, pelo QR Code, quem quiser baixar, vou deixar na descrição do vídeo, esse artigo sobre ambiente de produção e estudo sustentável, que foi escrito por mim e alguns colegas, onde a gente organizou as informações que existem sobre isso, né? A nível mundial até o ano de 2019. Então é um artigo bem interessante, eu deixo aí o QR Code para quem quiser se aprofundar um pouco nessa temática.
Então, esses pilares de desenvolvimento sustentáveis, eles vão focar, eles vão culminar no desenvolvimento de um conceito que vai chamar de responsabilidade social corporativa. Então, responsabilidade social corporativa vai ser a busca de promover um comportamento empresarial, e aqui a palavra é importante, né? Ele é uma ideia voltada às empresas, né? Quando a gente fala de responsabilidade social organizacional, a gente está falando de outros estilos de organizações, mas nesse momento a gente está falando de uma responsabilidade social corporativa, empresarial, que vai integrar elementos sociais e ambientais que não são obrigatórios, não estão na legislação, mas que atendem à expectativa da sociedade em relação à empresa. Então é a empresa ter consciência de quem ela é, do que ela está fazendo nesse ambiente, e tomar decisões voltadas não apenas uma questão de lucro, não apenas uma questão de profit, né, de lucro, e sim uma questão que atenda também no ambiente, que atenda também questões sociais. Uma coisa importante da gente destacar nesse momento é que a empresa, para ela ter a responsabilidade social corporativa reconhecida, ela tem que ter um comprometimento com a responsabilidade social corporativa. Não é apenas fazer filantropia, não é apenas chegar no final do ano e doar cestas básicas, ou chegar na Páscoa e doar chocolate para as pessoas carentes. Não é essa a ideia. A ideia que nós temos aqui é uma ideia de ser comprometido. Então eu sou comprometido com a qualidade e bem-estar social do ambiente onde eu estou inserida. Ou eu sou comprometida com esse meio ambiente que eu estou extraindo, que eu estou poluindo, como é que eu estou fazendo uma reposição, como é que eu estou limpando esse ambiente que eu estou sujando. Então é comprometimento por parte da empresa. Então, a responsabilidade social corporativa ela vai se dividir em duas dimensões. A primeira é uma dimensão interna, né? Que é a dimensão da empresa com a sua própria gestão propriamente dita. Então, como é que ela olha a questão da RH, dos seus recursos humanos, da sua gestão de pessoas, como é que ela investe pela questão de saúde desses colaboradores, segurança desses colaboradores, como é que ela trabalha a questão da gestão de mudanças, de recursos naturais, ou seja, um olhar voltado para essa pessoa interna da sua organização, né? Para essa pessoa que é o social, mas internamente. E existe uma dimensão que é a dimensão externa, como que a organização ela se gerencia e foca a lógica aí do seu olhar para quem está no seu entorno, né? Então, as comunidades locais, os consumidores, também a relação com autoridades políticas e ONGs. Então, como que a empresa lança seu olhar e gerencia suas ações focada em quem está ao seu redor. É essa dimensão externa da responsabilidade social corporativa. Dito isso, essa ideia de responsabilidade social corporativa, ela vai ser retomada ou redesenhada no formato Triple Bottom Line, pelo John Elkington. Então ele lança o conceito de Triple Bottom Line em 94, mas ele vai lançar um livro em 1997 que chama Cannibals with Forks, onde ele coloca esse conceito de Triple Bottom Line, que também vai ficar conhecido na literatura como 3Ps, ou tripé da sustentabilidade. Ele chama 3Ps porque ele vai desenvolver 3Ps, o P de planeta, o P de pessoas e em inglês o P de profit, que vai ser o lucro. Então ele vai dizer que esses 3Ps eles não são um P dominando e outros ali subjacentes. Não, ele vai dizer que tudo isso se complementa, tudo isso está um sobre o outro, eles formam uma coisa que tem que estar conectadas, tem que estar sobrepostas. Então eu preciso me preocupar com o lucro, com certeza, mas eu também tenho que me preocupar com as pessoas e também tenho que me preocupar com o planeta. Se eu apenas me preocupo com o lucro e com o planeta, então eu trabalho a questão aqui das variáveis econômicas da minha empresa, que é importante, a empresa precisa disso, e eu também olho a questão de como é que eu estou fazendo o planeta se comportar, né? Então, como é que o que eu estou sujando, eu estou limpando, o que eu estou extraindo, eu estou repondo. Isso, ele vai dizer que é uma operação viável. Então, tu está tornando tua operação viável, porque tu está mantendo aquele recurso para tu poder utilizar ele a longo prazo e estás mantendo teu lucro, tá? Agora, se tu trabalha a questão do lucro e das pessoas, tu está trabalhando teu lucro para a empresa, mas também está dividindo isso adequadamente com as pessoas. Então, como que elas pela qualidade de vida dessas pessoas, pelo bem-estar dessas pessoas, tanto dos teus colaboradores quanto das pessoas externamente, né? Então, educação, recursos sociais. E aí o Elco então vai dizer que tu trabalhar esse tipo de produção, tu tem um lucro equitável, um lucro em que tu não apenas divide, mas que tu estabelece aí uma equidade com essas pessoas ao teu entorno.
Só que isso em algum momento não, tu vai deixar de ser viável, porque tu precisa também te preocupar com outras questões para chegar na questão sustentável. Agora, se tu tem uma empresa focada apenas na questão do planeta e apenas na questão das pessoas, então tu te preocupa com o bem-estar social, tu te preocupa apenas com a questão do planeta, mas tu não te preocupa com a questão do lucro, tua empresa vai suportar, ela vai permanecer ativa, mas tu vai ter sempre esse problema de não conseguir ter o retorno que tu espera, né? Tu vai ter sempre aquele retorno meio que zero, assim, ele é suportável, mas não tem uma questão de sustentabilidade. Tu não pode ter uma ideia de longo prazo dessa empresa, pode ser que tu não tenhas. Só quando tu consegue juntar tudo, então planeta, lucro, pessoas, aí tu vai ter o suportável, o equitável e o viável. Aí tu vai chegar na dimensão sustentável da produção. Então só com uma preocupação tripla, né, com todo mundo acontecendo ali junto, que tu vai conseguir chegar nessa produção sustentável, certo? Só um adendo, assim, para quem está estudando e pretende prestar concursos públicos, esse modelo ele é muito comum em concursos públicos. São questões, cai muito, assim, né, entender esse modelo, saber as relações que existem, saber as pressuposições, saber que isso precisa estar tudo junto, que não há uma prioridade, mas que existe uma gestão tripla, né, nos três círculos, então é importante destacar isso. Dito isso, a gente chega nas normas, né? As normas de desenvolvimento sustentáveis, e elas são duas. A gente tem a norma de responsabilidade social 8000 da SAI, que ela é lançada em 1997. Aqui eu coloquei o QR Code para quem queria baixar essa norma, ver essa norma, como é que ela é, ter o PDF dela, tá? E aqui também a gente tem a norma ISO 26000, que são as orientações de responsabilidade social para diferentes tipos de organizações públicas e privadas. Então ela é uma norma ISO, ela está traduzida aí nesse link que eu coloquei também para download em PDF. Dito isso, vamos olhar aí as diferenças entre elas. Então, quanto a escopo e propósito. Enquanto a 8000 ela foca especificamente na questão da gestão da responsabilidade social, a 26000 ela trabalha mais uma questão de orientações sobre responsabilidade social, né? Então uma vai ter uma questão mais prática atrelada e outra vai ter uma questão mais indicativa, né? Atrelada, uma questão mais de te apresentar pontos, né? Em específico, não tanto em ações. Com relação à certificação, então a norma 8, SA 8000 ela certifica, tá? Ela pode ser certificada por organizações independentes de certificação. Já a ISO 26000 ela não certifica, ela é uma norma apenas de diretrizes, então ela é utilizada para melhorar a tua responsabilidade social, ela é indicada para tu poder ver o que fazer ali, ter ideias do que fazer, mas não é uma norma que vai te dar um certificado, né, enquanto organização, enquanto produção. Com relação ao enfoque em stakeholders, então só um adendo, né? O shareholder é o acionista, o shareholder é aquele cara que está interessado diretamente no lucro e os stakeholders são aquelas pessoas que estão interessadas nas ações dessa empresa. No lucro também, né? Um stakeholder interno, mas também na questão do meio ambiente, na questão social, como um stakeholder externo. Então, a ISO 8000 tem um foco mais específico em stakeholder interno e externo, enquanto a ISO 26000 tem um enfoque, um escopo mais amplo, com todos os stakeholders daquela sociedade onde ela está inserida. Então ela é mais ampla nesse sentido. Aplicabilidade. Então a SA 8000 ela é voltada especificamente para empresas, né? Ela tem um olhar mais direcionado a empresas, enquanto a ISO 26000 ela tem um olhar mais voltado aí para outros tipos de organizações, né? Então organizações, também empresas, mas organizações sem fins lucrativos, entidades governamentais, outras entidades. Então ela tem um olhar mais amplo, tá? Dito isso, eu fico sempre a ideia de uma atividade avaliada, né? Então, o que fazer. E aqui eu trago mais um material, que é o material de um texto de Venturini Lopes, tá? Que o que os autores fizeram? Eles organizaram os três eixos do Triple Bottom Line para práticas sustentáveis da administração pública. Então, ali tem várias ações, e a ideia seria, então, que os alunos que forem desenvolver essa atividade que eles investiguem práticas sustentáveis de alguma organização que eles da sua escolha, enfim, e depois refletir que orientações que alterações precisariam ser feitas
para pegar esses critérios aqui e poder aplicar esse instrumento em uma empresa local da parte deles. E aí, aplicando esse instrumento, então, entregar esse novo relatório, essa matriz alterada no ambiente virtual poderia ser uma atividade de atividade. O aluno, então, ele vai ter um conhecimento desses princípios, uma aplicação desses princípios e poder também trabalhar um pouco como seria essa questão de elaborar, né, um instrumento, enfim. Aqui as referências do que a gente trabalhou, então a gente trabalhou prioritariamente com esse capítulo 21 aqui do livro do professor Slack, tá? E a gente trabalhou algumas questões aí desse livro de gestão ambiental, alguns fragmentos, né, do capítulo 2, 13 e 11, para elaborar algumas partes. Eu deixo também como letra complementar o artigo que eu citei ali de práticas sustentáveis, as duas normas, a ISO 26000 e a de responsabilidade social 8000, e para o trabalho aí, o trabalho Venturini Lopes, né, o modelo Triple Bond Line. Tá aí o link também para download, eu deixo também na descrição do vídeo. Então, sobre o que a gente falou sobre o contexto, falou como que é esse desenvolvimento sustentável, as duas ideias, né? Como é que a gente chega nesse desenvolvimento sustentável, falamos dos pilares de desenvolvimento sustentável, responsabilidade social corporativa, as dimensões interna e externa, Triple Online e as normas, né, 8.000 e 26.000 da ISO. Dito isso, a gente fecha e eu deixo o meu link, né, para quem quiser entrar em contato comigo, falar comigo, vai ser um prazer, tá bom? Obrigado, valeu!